sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Jus Esperneando. Estamos aqui mais uma sexta-feira gravando no nosso estúdio Atibaia Jardim. E para quem não me conhece, meu nome é Daniel Nunes, eu sou advogado civilista aqui na comarca de Atibaia e tenho aqui do lado o doutor Sidney da Silva. Tudo bem, doutor? Tudo bem, doutor. Boa tarde, mais um dia de gravação aqui. Hoje nós temos um convidado aqui num tema diferente, um tema não muito usual, mas muito utilizado no direito, né? Nosso amigo doutor Miguel Machado. Exatamente. Temos aqui conosco o doutor Miguel Machado, mestre em direitos difusos e coletivos. Doutor, eu quero que o senhor primeiramente se apresente, né? Fala um pouquinho de você. Vamos lá. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Dois queridos amigos, o Sidney, um parceiro de longa data. Sempre fui muito bem acolhido desde que cheguei em Atibaia, né? Cheguei faz 3 anos para cá, embora frequente aqui há mais de 30 anos, né? E aí a gente começa a entregar a idade já. Né? Mas quando eu decidi mudar para cá, né, trouxe a advocacia junto, o doutor Sidney me acolheu, depois lhe conheci, né, doutor Daniel? Com certeza. E sempre de braços abertos aí fizemos aí a nossa aproximação e nossa carreira, né? Exato. Bom, eu acabei tendo uma formação um tanto híbrida na advocacia, porque paralelamente à advocacia empresarial, aonde eu tive a oportunidade de me especializar em recuperação judicial e gestão empresarial, por conta, obviamente, da nova lei, né? A nova lei que já está velha, né? 20 anos, Sim. a lei 11.101/2005, né? Ao mesmo tempo, eu tenho uma formação acadêmica, por isso meu mestrado em Direitos Difusos Coletivos, né? A minha dissertação de mestrado, na verdade, é em Direito Ambiental, né? Com ênfase em Filosofia. Meu doutorado é em Direito Econômico, também pela PUC, não terminei ainda. E na área acadêmica, eu tenho os meus livros na área de difusos coletivos. Então, Direitos Humanos e Cidadania, que aí acabou me dando essa grande exposição, né, como doutrinador nessa área. Na área acadêmica, eu lecionava essas disciplinas, né, então, Direitos Humanos e Cidadania, Ambiental, Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso e Estatuto das Pessoas com Deficiência, além das matérias de propedêutica, né, de primeiro ano. Mas no dia a dia eu tinha essa atuação. Então, e vejo que por conta das mudanças, principalmente da última reforma, tivemos 2 já, tá? A gente vai falar sobre isso. Teve uma em 2014 e agora uma em 2020. Então, essas modificações, principalmente a de 2020, que alterou um pouco a Lei 11.101 de 2005, merece um pouco nossa atenção e também serve aí de inspiração para aqueles advogados que ou querem atuar numa nova frente ou estão como recém-formados que querem criar ou seguir carreira na área de recuperação judicial. Então, vim compartilhar um pouquinho, né, do nosso conhecimento para deixar aí na mesa. Doutor, você falou dos seus livros de direitos humanos. Você lembra que nós estivemos na OAB São Paulo fazendo uma sustentação oral? Sim. E eu falei, eu tenho um livro desse cara na minha biblioteca lá do escritório, em coautoria com o Dr. Miguel. Olha que legal. Paulo Hamilton, né? Professor Paulo Hamilton. Ele estava lá, ele foi lá. Querido amigo. Dr. Paulo Hamilton, ele estava defendendo um outro colega advogado, lá, nós estávamos num julgamento na OAB. Não é julgamento de TED, não, que a gente respeita as regras, tá? É julgamento de questões eleitorais. E ele estava lá, e aí o juiz eleitoral da OAB, em determinados momentos chamou ele, falou o nome dele, aí eu me toquei, falei, nossa, eu tenho um livro desse advogado na minha biblioteca. E é com autoria com o Dr. Que legal, olha aí. O mundo é pequeno, né? Então. Paulo Hamilton Siqueira Júnior, querido amigo, também fizemos bastante história juntos aí na área acadêmica, e ele se especializou nessa área de eleitoral. Doutor, é isso aí. Vamos lá, para a primeira pergunta. Lá. Nós vamos falar de recuperação judicial, é um tema muito legal, uma matéria do direito bem afunilada, né? São poucos escritórios que exercem essa área do direito, né? Quais são os requisitos para a recuperação judicial, doutor? Vamos lá, doutor Sidney. Então, assim, primeiro requisito e essencial, parece meio óbvio, mas é importante falar porque até a própria lei fala, a crise econômico-financeira, né? Então, e aí o primeiro alerta que fica aí para os nossos ouvintes, plateia, né? A gente ouvinte porque tem o podcast que aí na época ainda não era visual, né? Na época do Spotify. Tem no Spotify, né? nós temos Spotify. Lança no Spotify, né? Então tá bom. Então não errei. Falando aí para os nossos ouvintes ou para quem está nos assistindo. Telespectadores ou ouvintes.
O advogado que vai se especializar na área de recuperação judicial, Sidney, ele precisa, é inevitável, ele precisa ter uma formação um pouco mais abrangente e multidisciplinar. Porque quando você fala em crise econômica e financeira, você fala assim, o cara tá devendo. Né? Crise econômica é uma coisa, crise financeira é outra, como os relatórios que são produzidos. Então, quem se forma em administração de empresas, ou em economia, ou ciências contábeis, ele sabe muito bem a diferença de cada um desses relatórios. Quando você vai fazer a gestão de uma empresa, seja como empresário ou como gestor, que é o que eu faço, né, você pede um relatório financeiro, é um tipo de relatório. O relatório econômico é outro, e o relatório contábil é outro. São 3 relatórios distintos que têm enfoques distintos também. Para nós é tudo a mesma coisa, né? E no fundo não é. Pro leigo é a mesma coisa, e não é. Então, quando a lei fala sobre crise econômico-financeira, faz com propriedade, porque a lei foi elaborada por juristas e outros profissionais multidisciplinares que atuam na recuperação judicial. Tá? Então, esse é o primeiro requisito. O endividamento da empresa, mas a crise econômica e financeira. Não é só endividamento, porque empresas endividadas, hoje em dia, com uma boa gestão, vão muito bem, obrigado. Você pode ter uma empresa endividada, mas ela é sadia numa outra linha, né? Dentro ali do relatório, no EBITDA, ou na última linha ela é deficitária, mas de repente ali no resultado até o EBITDA, antes do EBITDA R, ela pode ser positiva, e aí até aí tudo bem. Você vai só protelando ou renegociando as dívidas, né? E aí, obviamente, os outros requisitos, né, você ter um plano de recuperação judicial, né, então elaborar este plano de recuperação judicial é importante. Fazer a classificação dos créditos, depois a gente fala mais detalhadamente sobre isso, né? E desde que essa empresa esteja funcionando há mais de 2 anos e que não tenha se utilizado da recuperação judicial também dentro desse período e que não esteja em situação falimentar ou que o dono, né, o empresário, tenha passado por falência. Esses são os requisitos principais. Tá. Ainda dentro dos requisitos, você estava falando, me surgiu uma curiosidade. Vamos lá. Quais são os reflexos para o empresário da empresa dele estar em recuperação? Seja perante a sociedade, seja perante a economia, perante os credores, os fornecedores. Então, isso é muito oportuna a sua colocação, porque, obviamente, o empresário que entra com pedido de recuperação judicial, primeiro, ele faz na calada da noite, por uma questão óbvia e estratégica. Porque se ele anunciar que vai entrar com a recuperação judicial... Ninguém vende mais. Ninguém vende mais. Então, ele para de ter os insumos, matéria-prima, né? O fornecedor não vai... Quebra, né? Vai quebrar. O endividamento, eventualmente, bancário ou de FDICs, né? O endividamento financeiro, os caras vão antecipar, vão liquidar esses créditos, vão liquidar a posição, né? E vai entrar com execução, né? Ou vai pedir a falência ou algo do tipo. Então, não é bem visto. Não é bem visto socialmente e, obviamente, no mercado. E pior, e aí que é um grande pulo do gato aí para quem vai atuar na área. O advogado tem que estar muito bem alinhado com o gestor. Por quê? Porque o rating deste empresário perante o banco vai lá para baixo, vai para o que a gente chama, vai para o rating H, que é o pior rating. O que é um rating, doutor? O rating é uma... O score? É como se fosse o score. É como se fosse uma classificação semelhante ao score, mas de crédito dos bancos de primeira linha. Então você está no rating A, no rating B, C, D, é o pior que tem. E o último é o rating H. Né? Não só você não vai conseguir crédito tão rápido ou tão um período breve, né, como você é considerado ali uma persona não grata perante o banco. Queima o filme, né? Queima o filme. É o rate H. Viu? Caramba. E o empresário, ele tem como saber qual rate que a empresa dele está classificada ou não é algo interno dos bancos? É algo interno do banco. Eles não fornecem nem... na verdade, né? Eles vão falar que não existe. Ô, doutor, e os fornecedores? A pessoa, o empresário entrou com a falência, com a recuperação judicial. Os fornecedores continuam fornecendo? Existe algo que possa impor ao fornecedor obrigatoriamente para ele continuar fornecendo? Então, doutor, aí assim vai um pouco da habilidade
tanto do empresário quanto do advogado, que vai estar à frente da recuperação judicial, quanto de um eventual gestor que for contratado. Por quê? Porque, em regra, né, e aí, assim, pega recuperações judiciais grandes, né? 30, 40, 100 milhões de endividamento, 200 milhões de endividamento, né? Em regra, este fornecedor que vai entrar na lista de credores, na verdade, ele tomou um pedala, né? Ele tomou um pedala, ele recebeu uma moratória, né? Então ele tem lá 300, 400 mil, 100 mil, R$1 milhão para receber, ele vai ter que entrar na fila, né, do recebimento e ele não quer piorar a situação dele. Então, a menos que ele enxergue uma capacidade de recuperação, no caso da judicial, uma capacidade de retomada dos negócios, ele vai parar de fornecer. E não tem nenhuma consequência para ele. Ô, doutor, diferente de você pensar, por exemplo, um fornecedor de insumos para uma prefeitura que tem um contrato administrativo, lá um contrato público, o qual a prefeitura fala, olha, a gente vai te pagar, mas vamos pagar daqui 60 dias. Você não pode deixar de fornecer. Mas é diferente o tratamento. Então, mas o cara que entra com a recuperação, ele tá fadado a falir, cara. Porque os fornecedores, eu vou fornecer para ele, tá em recuperação. Por isso quebrado. Que é importante aí a um questão gestor, né? do projeto, de você ter lá um projeto de recuperação judicial, né? De você falar, olha, nós vamos dar uma pausa, tem uma pausa, né, doutor, de pagamento. O stay period, que a gente chama, é isso aí. Para respirar, né? Mas aí ele vai fazer assim, olha, existe uma projeção, há um projeto, o qual ainda tem dinheiro para entrar e parte desses recursos a gente vai destinar a pagar aqueles que fornecem, por exemplo, material, para não deixar de produzir para entrar dinheiro. Exatamente. Vai depender muito da habilidade da gestão, mesmo, né? Da gestão, a habilidade de gestão. Então você vai sentar, por exemplo, a gente vai falar das classes de credores, são 4, mas você vai sentar com aquela classe de credores e vai entender a necessidade do seu fornecedor e vai, obviamente, privilegiar aqueles que são fornecedores mais estratégicos. Então, por exemplo, você atua na área de gêneros alimentícios, por exemplo. Então, você precisa do insumo, né? Vamos pegar, sei lá, o exemplo de um frigorífico. Então, Atibaia tem a rigor, que infelizmente... Pois é. Acabou falindo, né? Falindo mesmo. Falência gigantesca. Judia, né? Sim. Judia. Então, o que você tem que ter em mente como advogado, o empresário, né? E aí vai os meus 20 anos. Eu passei por o último projeto, que a gente chama, foi ano passado. Então, eu passei por 29 projetos de reestruturação de empresa. Alguns eu estava como líder, né, estava ali como cabeça do projeto de recuperação da empresa, outros eu fazia parte da equipe, né, então não se faz nada sozinho, né, até porque quando eu comecei eu era muito novo e estava aprendendo. Então, assim, o que eu liderei mesmo, que eu posso dizer que está lá são cases, né, que constam no meu currículo, foram 5 ou 6 projetos, que está meu nome lá, que eu recuperei todas as empresas. Legal. Nenhuma dessas empresas pelas quais eu passei teve falência decretada. Conseguiu recuperar. Todas foram recuperadas. Então, você vai identificar. Então, você pega lá um frigorífico, um abatedouro de frango. Né? Então, qual é o seu principal fornecedor e o fornecedor estratégico? O granjeiro. Então, e normalmente o granjeiro, né, que a gente, ele cria lá pinto de um dia, né? Então, tem o cara que vende só ovo galado, né? Tem o cara que vende o ovo, o pinto de um dia e até ele tá pronto para bater. No mercado se chama assim, né? Então, vende pinto de um dia pra granja criar e ia bater. Exatamente. E é muito rápido, hein? É muito rápido, 45 muito dias. Rápido. 45 dias já tá pronto pra baixo. 45 dias tá pronto pra baixo. Muito louco isso. 46 tá na minha panela, então. Não, 46 tá pronto pra fazer aquele franguinho na panela, né? Pra você música ver sertaneja. O nível de produção, né? Industrialização. Hormônio só, né? Eles negam, né? Eles falam que é ração, né? Ração com hormônio. É a mesma ração que o pessoal toma nas academias aí. Verdade. Mas enfim, então, por exemplo, você tem lá vários fornecedores, você tem lá dentro da cadeia produtiva, você tem o caminhoneiro, você tem a transportadora, você tem o cara que vai fornecer ração para o granjeiro, tem o próprio granjeiro, então você vai identificar todos eles. Todos são importantes? Óbvio que são, mas em regra o granjeiro é um sitiante, então é uma pessoa de um poder aquisitivo, de um capital pequeno, e normalmente se você tem a linha terceirizada de entregas, de transporte,
Pô, o cara tem lá 30 caminhões, 40 caminhões, é uma transportadora. E nem sempre é exclusivo só para aquela empresa. Exatamente. Então, assim, é mais fácil eventualmente se chamar. Aí vai uma maldade, mas enfim, é assim que funciona a regra do jogo. Você chega, estratégia, né? Estratégia. Você chega lá para aquele transportador que você deve milhões, e você fala assim: olha, vou ter que esperar a aprovação do plano de recuperação judicial. Por quê? Porque é mais fácil você trocar de empresa do que continuar com aquele cara. Então aquele ali vai pra fila e ele fala assim: também não vou mais carregar os seus frangos para levar pro supermercado. Aí você vai falar o quê? Não tem problema, eu vou pegar e vou procurar outro. Do que trocar o granjeiro, o cara que fornece o frango, porque normalmente a gente chama de integrados, né, no frigorífico. O integrado é o sitiante que mora perto do frigorífico. São economias familiares. Que normalmente isso que eu ia falar agora. Economia familiar. E esse cara vai sentir. Então, assim, se você já está devendo 2, 3 meses para ele, você tá indo lá recolher eventualmente o frango lá dele, e você, depois eu te pago, tá enrolando, né? O empresário. 3 meses sem ele receber aquela produção, pra ele judia. Lógico que sim. Judia. Significa, às vezes, o alimento da mesa dele. Da família. Né? Então, além de ser estratégico. Então, essa habilidade, né, a pessoa tem que ter, né? Então... Doutor, se você não perguntar, eu não vou deixar você perguntar. Não, deixa eu perguntar uma, então. Eu quero... doutor... faz muito tempo que eu estudei a questão da recuperação judicial. Eu lembro que quando eu me formei, estava em vacatio legis. Estava para entrar em vigor a recuperação judicial. Eu lembro que a minha professora falava, daqui 20 anos a gente vai falar, porque tinha a questão dos como é que chama antes da recuperação judicial? Concordata. Das concordatas e tal, né? Eu lembro que ela falava, nossa, caramba, 20 anos, como que vai ser, né? Estamos aqui falando sobre isso. Pois é. 20 anos depois. E eu lembro que minha professora falava que existia um prazo para esse processo acontecer, que é a recuperação judicial, né? Se não acontecesse nesse período, nesse prazo, não conseguisse recuperar a empresa, era decretada a falência. Convola em falência. E qual é esse prazo? Então vamos lá, tem o prazo da lei. Boa. E tem o prazo da prática, né? Olha aí. Então a jurisprudência relativizou, né? Mas sabiamente relativizou a lei de recuperação judicial. Então, pela letra da lei, né, quando o advogado reúne toda a documentação contábil, econômica e financeira, o DRE, junta o balancete e o balanço financeiro. Balanço é anual, balancete é eventualmente parcial. Então, por exemplo, a gente está no meio do ano, faz um balancete desses 6 meses, mais o balanço anual dos últimos anos. Aí você vai mostrando a sua perda de capacidade econômica, e, eventualmente, as planilhas de Excel com fluxo de caixa, aquela coisa toda, e endividamento, tá? Você reúne toda essa documentação e entra com a petição inicial. Não é uma petição inicial complexa, tá? 6, 7, 10 páginas, ela é mais do que satisfatória para você ingressar em juízo. O que dá trabalho é você reunir justamente essa documentação. A documentação que é difícil, que são os requisitos. São complexos. O juiz vai analisar o seu pedido de recuperação judicial e ele pode deferir ou indeferir. Pode pedir complementação? Pode pedir complementação. Pode dar prazo para complementação, emendar a inicial, ou se ele achar que alguma coisa não está... Dá para deixar esse processo em segredo de justiça? Ou não dá. Porque a partir do momento que você entra, isso daí... Já desperta. E aí você tem os fornecedores que já vão saber, o cara pediu falência, por culpa do advogado que não deu certo, que esqueceu um documento... Não tem como. Tem que ser um tiro certeiro, né? Normalmente um tiro certeiro. Né? Então você já tem que mostrar uma minuta de plano de recuperação judicial. Por isso que tem que ser um especialista, né? Então, olha, quem vai assistir o nosso podcast, olha a importância de você ter um profissional especialista na área. Exatamente. Não é, doutor? Porque não é simples assim. Com certeza, isso. É não diferente. O especialista conhece os detalhes. Exatamente. E aí entrou com a ação de recuperação judicial, o juiz vai indeferir, complementar, como a gente está falando. Ou ele defere. Deferiu o processamento da recuperação judicial, esse é o termo correto, né, jurídico e técnico a se utilizar. O juiz defere o processamento da recuperação judicial. Aí nasce o seu processo. E a partir dessa decisão, inicia-se o que a gente chama de stay period. Essa decisão é um despacho ou é uma sentença? É uma decisão, um despacho. É uma decisão interlocutória. Então caberia agravo de instrumento, no caso. Instrumento. Ok. Ou também embargos, né? Ou embargos de declaração, se for o caso.
Mas não é sentença. Tá, não é sentença. Não é sentença. E qual que é o período de stay? Stay period, 180 dias, doutor. Mas, doutor, não é pouco tempo? Pois é. A letra da lei manda. Empresário, são 6 meses. Como é que o cara vai se recuperar em 6 meses? Às vezes o cara tem 20 anos de estrada, de tradição e de experiência no comércio. E ele deu uma deslizada e tá ali há 2, 3 anos até o ponto que ele chega na recuperação. Em 6 meses o cara vai se levantar? No fundo, a sua pergunta é muito, muito pertinente, doutor Sidney, mas porque assim, lembra que a nossa lei de recuperação judicial, ela veio importada, envelopada, wrap-up, como a gente chama, dos Estados Unidos. É o tal do Chapter 11 do Bankruptcy Code norte-americano. Nós fomos lá nos Estados Unidos, os especialistas, né? De então, na época eu era vice-coordenador de 2 campi lá da FMU, do Direito, que era do campi Santo Amaro e do campi Morumbi. Campus Santo Amaro, Campus Morumbi, né? 2 campi. Plural de campus é campi. E depois que eu fui ser coordenador geral dos 4 campi, né? E nessa época, foi em 2004, eu levei os autores do anteprojeto de lei. Você estava estudando ainda. 2004, era vice-coordenador. Eu levei eles para darem palestras. Eu me formei em 2005. Quando entrou em vigor. Foi. Quando entrou em vigor. Legis ali, tava... E aí eles levaram, e ali que surgiu o interesse. Né? Eu já atuava na área empresarial, eu falei assim, não era falencista, não trabalhava no antigo decreto-lei, né? Que cuidava de falências e concordatas, mas aquilo me interessou, né? Fazia lá, ainda estava meio que início ali de carreira, né? Eu tinha 2004, me formei em 99, 2000 advogado. Então tinha 4 anos de atuação, quase recém-formado, né? Um jovem advogado. 5 anos, né? E ali eu falei assim, olha, aqui pode ser uma grande vertente, porque vai estar começando. Bom, enfim. E aí eu fui estudar e eu aprendi muito assistindo as palestras que eu mesmo levava para os alunos e me aproximei desses autores e gostei. Fui me aventurar nessa área, tive sorte de ter sido apadrinhado por uma grande banca de escritórios de advocacia especializada já nessa área. Eles já eram falencistas de longa data, trabalhava com o Mange, né, lá em São Paulo. E aí eu fui entender o que era esse tal do Bankruptcy Code norte-americano. E assim, sem nem pôr o que tirar. Eles pegaram a legislação norte-americana e trouxeram para o Brasil. Completo, fechado. Completo. Tiraram o que politicamente não interessou aos lobbies, né, que a gente sabe. Qual lobby? O lobby dos grandes bancos, né, e os lobbies políticos. Tirou do projeto de lei a parte que permitia a recuperação judicial de pessoas físicas. Poucas pessoas sabem disso. Olha que legal. Porque nos Estados Unidos você pode. Aqui não. Aqui você pede decreta mora, né? É quase uma captis deminúcio, né? Uma morte civil, né? Sim. Porque não existe falência de pessoa física, você está endividado, o que acontece? Tentaram aí fazer a lei do superendividamento, não deu muito certo. Mas você está endividado, não tem crédito, não abre no Serasa, praticamente você morreu pro mercado. Sim. Né? Nos Estados Unidos permite a recuperação judicial da pessoa física, e infelizmente tiraram, tá? Tudo bem. E tiraram também o rol dos créditos tributários. Então, lá nos Estados Unidos, você negocia inclusive débito tributário. Olha, aqui no Brasil não. É negociável lá. Aqui não. Entra no plano de recuperação judicial. Olha. Aqui não, mas tudo bem. Melhor do que estava, ficou. Né? E veio se aperfeiçoando. Esses 180 dias, aí voltando só para a colocação, como lá nos Estados Unidos, aqui também, serve para você aprovar o plano de recuperação judicial. Mas a sua recuperação judicial, se for aprovada em assembleia, pode ser de 20 anos. 10 anos. Você pode... E a assembleia é feita pelos credores. Pelos credores, exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa que eu ia te perguntar aqui, que eu passei a palavra para o doutor. Sim. O gestor. São duas perguntas. Primeiro, o gestor ele é nomeado por quem? A segunda pergunta, o gestor ele tem autonomia total? Ele pode falar, eu entendo que esse diretor, esse não precisa deles na empresa, eles ganham demais, eu vou demiti-los. Ele tem esse poder? Então, aí é o seguinte, doutor. Ele está subordinado ao presidente, que é o dono da empresa. Vai depender de 2 situações. Dentro da recuperação judicial, como auxiliares da justiça, você possui 2 figuras. O administrador judicial, famoso AJ. É indicado? É indicado. Dentro da recuperação tem o juiz judicial. O juiz indica o administrador judicial, que faz mais ou menos a função do antigo síndico da falência e da concordata.
Então, qual é a função dele? É cuidar da lisura do processo de recuperação judicial, constatar que a empresa não está em inatividade, que ela está funcionando regularmente, garantir que não haja fraudes. Ele é um auxiliar da justiça, é uma extensão do juiz, tá? Esse é o administrador judicial. Mas a gestão da empresa continua na mão do empresário. Tá? Continua na mão do empresário. Qual é a gestão? Pagamento de salário, contas, enfim. Continua na mão do empresário. Este empresário pode contratar um gestor profissional especializado em crises. Essa é a minha atuação. Eu faço muito essa função. A empresa que está em crise, o empresário me contrata, eu agrego valor por já ser advogado também especializado nessa área, e eu tenho 2 MBAs em gestão. Então, eu sei fazer gestão de uma empresa, sei analisar balanços contábeis, enfim. É uma habilidade que um advogado que vai atuar nessa área precisa ter. Não tem jeito, tem que saber disso. Ainda que seja para poder conversar com o contador e com o gestor. Quem manda na empresa? O dono. Continua sendo ele. Mas tem uma outra figura nomeada pelo juiz que chama-se gestor judicial. Quando o juiz nomeia o gestor judicial, é uma verdadeira intervenção. Eu fui, ao longo da minha carreira, são 25 anos de advocacia, eu fui uma única vez nomeado como gestor judicial de uma recuperação judicial. Por quê? O administrador judicial, AJ, entendeu que estava tendo fraude, mesmo no processo em recuperação judicial, tentou sanar a situação, junto com os donos e gestores, não conseguiu superar ali a fraude. O Ministério Público despachou pela convolução em falência, por suspeita de fraude, e a juíza, no caso, na época, entendeu que ainda caberia uma última chance para salvar os empregos, porque... Canudinho para fora da água, respirando no canudinho. Porque uma das funções, a função principal da recuperação judicial é garantir o quê? A função social da empresa. Gerar empregos. É um princípio da própria lei. Então, é salvar a função social da empresa. Por quê? Justamente isso. Gera empregos, fornecedores recuperou. Nesse caso, eu entrei como gestor judicial com o poder da juíza Tira por trás. o poder dos proprietários. Aí afastei todo mundo. Aí afasta o pessoal. Afastei todo mundo, afastei os donos. E aí eu te pergunto, aí você como gestor judicial, você pode mandar o diretor embora, ou o superintendente, seja lá quem for. Eu viro o dono da empresa, entre aspas, né? Então fiz a recuperação 18 meses, nesse caso. Aí afastei todo mundo, proibi inclusive de entrarem, os próprios donos de entrarem na empresa. Caramba. Coloquei segurança, policial, não sei o quê. Então, eles estavam proibidos de entrar, fui ameaçado de morte, aquelas coisas todas, né? Quando eu chegava lá nessa cidade, bem no interiorzão de São Paulo, parte oeste do estado, eu era escoltado pela polícia, não podia ter horário certo. Foi 18 meses que foi um grande caso para mim, uma experiência. Mas ali realmente havia essa possibilidade, afastamos, recuperamos a empresa e, lógico, não fiz nada sozinho. Era uma equipe, os próprios funcionários se empenharam em salvar a empresa. Enfim, Noves fora, peguei a empresa com 180 funcionários, 1,5 milhão de faturamento mês. Em 18 meses, devolvi para os donos, Então, quer dizer, terminou meu mandato, aprovei o plano de recuperação judicial, era uma empresa que devia 100 milhões, fizemos um haircut é deságio. Emplaquei um deságio de 50% na dívida, parcelei ela em 10 anos, esse projeto foi 10 anos, com carência de 1 ano para iniciar os pagamentos, e entreguei com 800 funcionários e 26 milhões de faturamento mês. Esse foi um grande case que eu tive ali. E aí, entreguei de volta para a juíza. O que a juíza fez? Devolveu para os donos. Por quê? Porque os credores aprovaram o plano, estavam satisfeitos com a situação, a empresa estava recuperada, as possíveis e eventuais fraudes, o Ministério Público se deu por satisfeito, que foram afastadas, e aí eu negociei com eles ali nos bastidores. Falei, olha, tá bem, a empresa é de vocês, mas não vai errar de novo. Não, como que você faz para não errar de novo? Contrata essa empresa de consultoria ou essa empresa que vai fazer a sua gestão, que eles são bons profissionais e vão cuidar da sua empresa. Até onde eu tenho notícia, a empresa continua muito bem obrigada. Viu, Miguel? E aí, beleza, legal, hein? Muito interessante. Muito legal. Muito interessante o assunto. Aí é uma parte que interessa ao advogado. Vamos lá. Como que é cobrado os honorários para o advogado que vai fazer a recuperação judicial
E como que é remunerado esse gestor? É assim, o gestor ele é remunerado de acordo com a aprovação da juíza, né? Veja, o gestor judicial ele é um auxiliar da justiça. Uhum. Você faz uma proposta de honorários empírico. Ah, tá. Você manda a proposta. Como um perito. Ela fala, preciso de você em tal empresa. Aí você é um perito. É como se fosse um perito judicial. Ah, tá. Você fala, olha, excelência, para eu cuidar é simples, você vai analisar. Pô, a empresa, um baita de um problema, todo endividado, isso aqui você vai falar, vou cobrar 30 mil reais por mês. Entendi. Só que a juíza não vai aprovar de cara. Ela vai submeter isso a uma aprovação. Vai falar, manifeste-se o administrador judicial. Para saber se a empresa comporta pagar esses honorários, manifeste-se o Ministério Público. E, eventualmente, o AJ e o MP pode falar, não, 30 mil reais é muito. Não é compatível com a realidade da empresa. E a juíza ou vai chamar ali uma composição ou vai canetar. E o advogado aqui? Então, o advogado, assim, tabela da OAB, ela prevê o mínimo ali de cobrança para fazer uma recuperação judicial, mas também entra ali numa negociação, num valor empírico. E aí fica a minha sugestão aqui aos jovens advogados ou aos nossos colegas que atuam na área, que querem atuar na área, os já mais calejados sabem como funciona. Qual que é o grande pulo do gato? E aí você vê que muitos advogados que atuam nessa área ganharam muito dinheiro porque ele cobra um percentual sobre o deságio. Então, como faz um advogado tributarista, né? Sim. Acho que é muito comum, né, na área tributária. Não sou muito afeto, mas acho que é assim. Você pega a dívida. Quanto é a sua dívida? 5 milhões. Tá, eu vou reduzir ela para 2. E aí eu pego um percentual sobre dos 3 milhões que eu reduzi. É bem isso. Tá? Então você faz ali um valor mensal ou faz uma composição anual. Um fixo mais o percentual do que economizar. Isso. Esse é o grande lance. Legal. Porque até o advogado vai ter um empenho maior em fazer a negociação junto aos credores, porque ele sabe quanto mais ele economizar, mais ele ganha. E agradece o empresário, né? Sim. E isso não está na tabela da OAB, que fique claro. É isso aí. E não tem nada de ilícito, tá? Exatamente. E que fique muito claro isso. Que fique muito claro que... Não tá na tabela. A OAB podia ajudar o advogado, mas esqueceu dessa parte aí. Não tem nada de errado. A 3, não foi, doutor? 3... Petição inicial e documentos, a gente Petição inicial e documentos. Aí nós já falamos sobre o período, né, de 180 dias. Classificação não foi. Legal. Classificação dos créditos. A classificação. Explique o que é a classificação dos créditos. Boa. A classificação dos créditos é, na verdade, a ordem de pagamento, né, dos credores. Ordem de preferência. De preferência, exatamente. Bem lembrado. Aliás, a lei fala em ordem de preferência. Sim. Então, atualmente, com a última reforma, com as últimas 2 reformas, nós temos 4. Inicialmente, nós tínhamos apenas 3 classes de credores, e agora nós temos classe. Então, classe 1, que são os créditos trabalhistas, classe 2 são os créditos com garantia, 3 créditos sem garantia, e classe 4, pequenas e microempresas. Né? Então, nós acabamos privilegiando a classe 4 das pequenas e microempresas e a classe trabalhista. Em que sentido? Eles recebem na frente e preferencialmente. Né? E aí depois recebe quem tem garantia real, e depois, e por último, quem não tem garantia real. E normalmente, quem não tem garantia real? Justamente os fornecedores. Porque assim, o que é a garantia real? Sei lá, é que a alienação fiduciária agora alterou e saiu da recuperação judicial. Mas enfim, você tem um imóvel e garantia para você liberar uma linha de crédito no banco. Né? Você dá um imóvel, um carro, refinancia ou dá o seu apartamento, que é muito comum. Os empresários, para salvar a própria empresa, eles cortam na carne. Não é brincadeira. Né? O empresário brasileiro é um herói. Eu sempre falo, você conhece um empresário que atua no mercado e está vivo ainda até hoje, vivo no sentido de que a empresa está funcionando? Cara, tira o chapéu, porque o Brasil não é para amadores. Ele vende o patrimônio dele para poder salvar a empresa. E vende mesmo. Vende ou dá em garantia, endivida a família, surge o nome do filho, da esposa, porque ali é a extensão da vida dele, né? Em regra, é assim que funciona. Acredita que vai recuperar. Acredita. Então, esse cara e aí ele põe o patrimônio, ele entra ali na classe 2. Entendeu? E aonde não tem espaço para você negociar? O crédito trabalhista que você tem que pagar em 12 meses. Então, aprovou o plano de recuperação judicial. Você aprovou em Assembleia, né, Geral de Credores, para pagar aquele plano em 10 anos, todo o endividamento em 10 anos, ok, menos o trabalhista.
trabalhista tem que receber em até Nós um ano. temos da Rigor, inclusive, a gente falou, não temos Temos. trabalhista? Tá até hoje lá aguardando. Então, foi para leilão o prédio deles, não conseguiram vender em leilão e agora estão tentando fazer uma venda particular. Deve estar uns 400 mil já o crédito do nosso cliente, né? O nosso cliente deve estar. Mas crédito falência, trabalhista, né? lá é falência. Pior ainda, né? Aproveitando o gancho, qual a diferença entre recuperação judicial e falência? A recuperação judicial faz com que a empresa permaneça no mercado. Sim. Ela continua viva e funcionando muito bem, obrigado. A falência, além da possibilidade dos crimes falimentares, retira o empresário do mercado, né? Fala assim, olha, você é tão ruim, né, como gestor que você não merece mais atuar no mercado. Você retira a empresa e o empresário do mercado. Inclusive esses sócios empresários recebem uma punição bem severa, porque eles ficam proibidos de terem uma outra empresa por um ano, como se fosse, né, uma punição criminal, né? Porque ela 5 anos, só me engano, 5 anos, ele não pode ter outra empresa, não pode atuar mais, ele não pode atuar mais no mercado. Pode ser funcionário, mas ele não pode ser mais empresário. É uma punição, né? Além de responder pelos crimes falimentares. Artigo 171, 172 da própria lei, né? 11.100, era isso aí, depois a gente confere, mas é 170 em diante, dos crimes falimentares. A recuperação judicial, ele continua atuando. A única punição que ele recebe é ter que envelopar os débitos do passado, ele faz um corte. A partir Marco zero. Marco zero, é exatamente isso. A partir do deferimento da recuperação judicial, dali para frente, as dívidas que ele contrair, ele não pode atrasar, porque senão convala em falência. Então, as dívidas do dia a dia, ele tem que pagar em dia, ele não pode atrasar. As dívidas do passado até aquele momento, todas serão colocadas dentro do plano de recuperação judicial e submetidas para a Assembleia de Credores que vão decidir, né, como esse plano, eles podem editar o plano, enfim. Né? Mas as dívidas ali para frente, então, tudo que ele acumulou de dívida até ali, ele congela e dali para frente ele, é bem isso, é uma vida nova. Vida nova. Né? Mas Marco zero, é o Marco zero, mas ele continua atuando. Sim. Continua atuando, né, vendendo no mercado. A falência, comparando com o direito civil, com a pessoa natural, é como se fosse uma certidão de óbito. Pois é. Né? Porque como que acaba a pessoa natural, a pessoa física? Com a certidão de óbito, a morte, certo? A CNPJ, a empresa, morre com a falência. Exatamente né? isso. Exatamente. Exatamente isso. É exatamente isso. Uma boa comparação. Até para o pessoal que está nos assistindo entender bem essa analogia. Exato. É isso mesmo. Vamos para uma outra pergunta, doutor. Quais são os principais desafios que uma empresa enfrenta ao pedir recuperação judicial no Brasil, atualmente? Eu vejo assim, um grande problema hoje, tá? E aí a gente vai falar de crise econômica e as pessoas podem imaginar que meu discurso é político. Né? Mas quem me conhece ou me acompanha de longa data, inclusive das declarações que eu tenho em redes sociais e as aulas que eu dou, né, que eu leciono, tá tudo registrado. Eu faço a crítica ao sistema financeiro brasileiro de longa data, e não é de hoje. Né, que se agravou com as crises econômicas, principalmente do governo Dilma em diante. Né, então, se você pega 2013, 2014 para cá, depois veio o Temer, tentou dar uma ajeitada ali, mas ainda continuamos em crise. Aí você fala assim, mas aí veio o Bolsonaro. Estava em crise, mas ele reduziu isso, né? Aí entrou, né, os discursos políticos. Sim. Cara, veio o Bolsonaro, teve guerra na Ucrânia, e Covid. Rússia e Covid. Então, continuamos em crise econômica, não conseguimos superar. Pioramos, inclusive. E aí, na sequência, a gente tem o atual governo, que continuamos inseridos numa crise econômica. O que é a crise econômica na última ponta não estou falando de consumidor, né, porque a gente também sente no mercado, mas para o empresário. É a falta de acesso ao crédito. Nossa. Esse é o grande desafio, que com a recuperação judicial piora. Né? Aí a pessoa fala assim, mas você tem acesso ao crédito. Você vai lá no banco, vamos supor, a empresa tal, né, você pega o cheque especial, você consegue. A que custo? Muito alto. Muito alto. Entendeu? Então você fala assim, não é pegar, a questão é que custo que pega, custo, né? Porque a hora que você vai fazer a composição do que a gente chama de margem de contribuição, por exemplo, eu trabalho com MC1, MC2, MC3 e MC4, quando eu vou fazer gestão de empresa. Margem de contribuição
1, 2, 3. Eu trabalho com a 3 para fazer a composição do preço, para saber quanto que eu vou vender o preço do produto final. Margem de contribuição não é markup. Qual é o empresário que ali está trabalhando, ou mesmo o advogado que não se especializou na área, o que ele imagina? Quando ele pega um produto, o que é markup? Eu paguei R$1 nessa garrafinha. Eu vendo ela 2. Markup é marcar em cima. Então, se eu comprei a 1, eu estou vendendo a 2, o meu markup é de R$1. Porque é o que eu marquei em cima. Então seu lucro é de R$1. Eu não sei se meu lucro é de R$1. Eu sei que eu remarquei o produto a R$2. Então eu sei que o meu markup é de R$1. Mas eu não sei se o meu lucro líquido é de R$1. Vai depender do quê? De um monte de despesa dentro de R$1. Vai sair de R$1, né? Quanto custa um freezer para manter gelado aquela água, exatamente. Por exemplo? Pegar, botar no carro, levar. E é isso onde as pessoas erram, né? O próprio empresário erra, né? Aquele que vai crescendo muito rápido, ou que acerta um nicho, ou que surfa numa onda boa, ele faz essa conta muito como a gente brinca, né? Sem desmerecer, mas é a conta de padaria, né? A conta nas coxas, né? A conta de padaria. No final do mês tá sobrando dinheiro. Bem, isso é orçamento doméstico. Receita versus despesas. Dentro de uma empresa, isso é só uma das colunas que você tem que analisar. E aí que eu estou falando margem de contribuição. Na margem de contribuição, impacta o custo do dinheiro. Impacta diretamente. Né? Então, esse é o grande desafio, que o empresário já vem sofrendo, né, com a falta de acesso ao crédito, ou quando tem acesso ao crédito, o crédito é muito caro, que inviabiliza tanto um novo empreendedor quanto aquele cara que quer se recuperar. Sim. E quando você entra com a recuperação judicial, e muito bem aqui nas nossas conversas, as perguntas que vocês fizeram são fantásticas, deixou isso muito nítido, né, no que a gente veio conversando. Por quê? Porque quando o cara entra com recuperação judicial, ele fica taxado, né? Sim, fica marcado. Fica marcado. X nas costas. Se já era, é um X X nas costas. Exato. Boa, Cid. Se já estava difícil para ele, imagina agora, depois com uma recuperação judicial. Só que eu vou te falar, viu? Entendeu? Esse cara aí, se ele se levanta, ninguém segura. Ninguém segura. Isso é verdade. Esse cara, ele ganha uma bagagem com a administração, ganha entendeu? Mesmo. O advogado e o próprio empresário. Ele ganha uma bagagem. Mesmo. Ele fica mais resiliente, né, Cid? Exatamente. Ele fica... E assim, a gente que é advogado, né? Pode ser um escritório pequeno, pode ser um escritório grande. E hoje em dia, isso se propagou de uma forma melhor dentro da advocacia. Que você tem que tocar o seu escritório como uma empresa. O mesma rigidez que a multinacional de bilhões tem, você tem que ter no seu escritório pequenininho, porque senão você quebra. Ô Miguel, eu já comentei aqui no outro podcast, não sei se o doutor vai lembrar, mas assim, eu guardo uma admiração muito grande. Hoje em dia você não vê mais, né? Com a evolução aí a gente não tem visto, mas antigamente existia muita venda. Lembra? Venda de sítio? Cara, e os proprietários de venda, esses caras sobrevivem 30, 40 anos, formam filhos médicos, formam filhos advogados. No sítio lá tem venda. Lá onde você mora tem venda. E aqui é uma renda fixa e que ele tem praticamente, não tem o mesmo primeiro ganho, grau completo, né? É o mesmo ganho, mas ele mantém aquele negócio por 30, 40 anos, forma os filhos, forma os netos, aposenta, morre. É isso aí. Esse gestor, é de tirar o chapéu. É isso aí. Esse é o cara que você tira o chapéu e fazia milagre, comprava farinha, feijão. Não, seu pai foi quantos anos comerciante? Meu pai, bastante tempo. O pai dele aposentou comerciante, entendeu? E é o empresário que a gente fala que corta na carne. O que é cortar na carne? É chegar à noite, a janta não dá para todo mundo, o cara fica sem comer. Sim. É isso. E a gente sabe, e é verdade, e existe esse cara. Assim, sim. E se esse cara chegar no banco para conseguir um empréstimo, ele não consegue. Agora, você faz uma mal comparando, né? Mal comparando, mas, enfim. Pega aí o exemplo aí de uma economia como Estados Unidos, ou algumas economias europeias, porque outras estão quebradas, né? Como Portugal e Espanha, mas, enfim. Ou Argentina, que está se recuperando. Cara, o primeiro dinheiro que o governo destina, para quem que é? Para o empreendedor ou para aquele cara que está precisando de crédito. Como que funciona a lógica brasileira? É assim, o cara que é rico, que é empresário,
O gerente do banco liga e fala assim, olha, tem uma linha de crédito especial pra você aqui. O cara tá rachando dinheiro no banco, não precisa. Mas esse cara tem acesso. É estranho, né? É o contrário. Aí o cara que tá todo endividado, que tá devendo no Serasa, esse cara que precisa de um crédito pra se recuperar, esse cara você não consegue... Porque ele é um risco. O banco não quer risco. O banco quer comodidade, conforto. Mas por que o banco não empresta o dinheiro pra esse cara? Aí tem uma página por trás que responde a sua pergunta, doutor Daniel. Sim. Qual que é a página que tá por trás? Quem deixa esse dinheiro caro? Políticas públicas. O governo. O governo deixa esse dinheiro aonde? No spread. A hora que o governo esmaga o banco e aumenta o spread bancário, por exemplo, por inadimplência, ou assim, se você vai emprestar 1 milhão, você tem que ter 1 milhão guardado de spread, para garantir. O nosso governo fala assim, ó, você vai emprestar 1 milhão, você tem que ter 2. Ele aperta. Aí o que acontece? Eu sou banco, eu não tenho eu vou acabar perdendo essa liquidez, porque eu tenho que injetar 2 milhões para liberar 1 milhão no mercado. Isso tem um custo. O banco não se aperta. O banco fala assim, tá bom, governo, é isso que você quer, porque ele vai usar o seu dinheiro. Não tem problema. Ele vai lá, repassa o custo e joga pro consumidor final, que é o empresário ou a gente. E aí, assim, eu que tô nesse mercado há 20 anos, passei por todos esses projetos, e, assim, vi empresários de todos os padrões, né? Grandes empresários, sempre empresários nacionais, né? Não sou um grande advogado, né? Desses que pegam essas multinacionais, mas, modéstia à parte, né? Eu atuei em projetos grandes de empresas nacionais. Ninguém, e isso também aprendi, né? Porque a gente é muito simples, né? A gente vai no dia a dia. Cara, a verdade é a seguinte. O brasileiro e não só brasileiro, né? Ninguém gosta de ficar devendo, cara. É verdade. Essa é a verdade. Então, quando você fala assim, o cara tem o pilantra, tem aquele estelionatário, vocês que são criminalistas, né, doutor? Eu sou Você bate o olho no... O doutor Cid é criminalista. Eu brinco, o advogado criminalista, ele tem faro, né, pra estelionatário. Ele bate o olho e fala, esse cara aí é estelionatário. Que nem policial, né? Cliente potencial. Já fui comerciante e também tem esse negócio. Eu olho uma pessoa e falo, é muito papo. É muito papo. E é isso, né? Então, assim, mas isso é minoria. Porque, em regra, o brasileiro que deve, que tá com nome sujo, ou mesmo empresário, ele não gosta dessa situação, ele não quer, aquilo humilha ele. Você entendeu? Então, assim, ele tá naquela situação porque ele não tem pra onde correr, que é né, ele se endividou. Né? E o socorro que deveria vir do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, ou por incentivos fiscais através de redução de carga tributária, ou, né, descomplicar a legislação trabalhista, não tirar direitos dos trabalhadores, mas descomplicar, desburocratizar, isso é política pública, isso ele vem do Congresso e do Executivo, em todos os níveis, municipal, estadual e federal. Né? Para quê? Para facilitar, ajudar esse cara. E aí, dados do Sebrae. Eu estou desatualizado, a última vez que eu vi faz uns 2 anos, né, que eu usava isso muito em sala de aula. Mas é muito simples, é 80%, guarda o número, 80%. Dados do Sebrae. Não deve ter mudado muito, mas enfim, 80% dos empresários no Brasil são empresas familiares. É aquele cara que o pai tá há 30 anos, vai passar para o filho herdou do pai, vai o pai, vai a irmã trabalhar, são empresas familiares, dados do Sebrae. E 80% dos empregos no Brasil são gerados por micros e pequenas empresas. Ô, doutor, eu fui... Não são as grandes empresas. Eu fui microempresário de 2007 até 2021, do ramo do transporte. Cara, eu vou te falar um negócio, foi uma baita de uma experiência. É um desafio, e assim, né? Por que eu tô te falando isso? Às vezes eu penso, acho que eu vou trocar de carro. E aí eu penso em parcelar parte da troca do carro, da diferença. E aí eu lembro, Daniel, da época de empresário, tanto de carnê que eu tinha de van e do transporte, de mecânica, de pneu. Dá até tremedeira. Tipo, cara, eu lembro, eu falo, hoje eu tenho uma paz tão grande sem ter, porque, cara... É uma loucura, você abre o mês negativo, né? Era uma loucura, era uma loucura. Você abre o mês devendo, né? Eu tive uma passagem pelo Banco Caixa Econômica, não sei se eu posso falar o nome do banco aqui, mas enfim, a minha empresa, à época... entrou no cheque especial. Acho que hoje deve ter uma limitação de juros mensal. Acho que, se eu não me engano, não pode cobrar mais que 8%. Não tenho certeza, mas acho que o Banco Central baixou uma resolução sobre esse valor. Mas, enfim,
Pagava 3 pau por mês de juros. Loucura. Eu fui Loucura. por 4, 5 vezes tentar fazer acordo no banco Caixa Econômica para parcelar. Eles pediam patrimônio. É o que você estava falando agora. Exatamente. Eles pediam patrimônio. Não tinha patrimônio. Era uma empresa que estava se construindo. Isso lá em 2014, 2015. Até que eu cheguei um dia, eu mandei um e-mail pro gerente do banco, da conta empresarial. Falei, Simão, a partir de hoje eu tô parando de movimentar a conta aí, eu abri uma conta no banco do lado, aí no seu vizinho aí. E eu abri mesmo. Aí ele na hora arrumou um parcelamento. Na hora arrumou um parcelamento. Mas estrangula, né? Estrangula. E as noites que você ficou sem dormir, e seu nervoso, quem que ressasse isso, né? E aí eu lembrei, você tá me contando isso, eu lembrei dessa época. Graças a Deus, quando eu fechei a empresa, eu fechei ela porque veio a pandemia, era transporte de passageiro universitário. Não tinha cliente. Primeira coisa que parou foram as faculdades. Não tinha financiamento de van, não devia pra ninguém. Eu simplesmente falei pro contador, encerra, vendi o que eu tinha de patrimônio. A hora é agora, né? E eu parei, graças a Deus, tranquilo. E fiquei só na advocacia mesmo. Mas assim, a gente tá conversando, me passou um filminho na minha cabeça, principalmente dos boletos que eu pagava, cara. Cada boleto de van, assim, altíssimo, de parcela de van. Você vai comprar um pneu, pneu pro transporte, cara, tem que ter um negócio diferenciado, né? Tem que ter um incentivo. Aí você vai comprar um pneu pra caminhão, é R$2.000 um pneu pra caminhão. Um pneu, tem caminhão que tem 20 pneus. Você entendeu? O cara vai fazer uma troca. Incentivo zero pro... O cara vai fazer uma troca, ele gasta quase meio carro zero. É isso pra mesmo. trocar uma troca. Aí você vai comprar um pneu para uma BMW, é o mesmo valor de uma carreta, por exemplo. É isso aí. Porque não há diferenciação, não há um incentivo. Olha, você trabalha com isso, você é a tua renda, então você vai ter um incentivo fiscal, um incentivo para você, né? Mas o diesel, qual que é o sentido do diesel? Eu achava que o diesel é um combustível voltado para o empresário, para quem gera emprego, gera renda. É isso. Né? Era pro diesel custar metade do valor da gasolina. Barato. Tá ultrapassando. Cara, agora lembrei das parcelas de posto de gasolina que eu pagava, que eu usava diesel. Não, e realmente. E historicamente no Brasil, né? A gente que é um pouquinho mais velho, o diesel sempre foi mais barato. Nossa, o diesel era sempre metade foi. Você olha eu nem sei quanto tá o diesel, mas tá mais que a gasolina. Mas tá mais caro que a gasolina, tá. Aí você fala, então, isso esse é o grande desafio. Então, assim, a recuperação judicial, ela não é um remédio certeiro e que te garante a recuperação da empresa. É uma alternativa. Boa alternativa atual, né? Mas a lição de casa que o empresário vai ter que continuar fazendo ou vai ter que fazer a partir da propositura ou do deferimento da recuperação judicial também é gigante, porque é o tal do X das costas, né, que a gente falou. Sim. Então ele vai ter esse desafio que ele já tem no dia a dia com um agravante. Você fala, então qual a vantagem da recuperação judicial? A gente já falou todas as outras vantagens para trás aqui da nossa conversa. Você congela a dívida, é um marco zero, tem o stay period. O que é o stay period? Suspende todos os processos de execução contra a empresa por 180 dias. Então o trabalhista não pode ter constrição judicial, né? Você suspende não pode ter pedido de falência, cria-se o juízo universal da recuperação judicial. Apesar da recuperação, dá-se dignidade à empresa através da suspensão dos prazos, limpa o nome, para ela continuar no mercado. E aí, dentro desses 180 dias, ele tem que fazer um grande trabalho. Mas o desafio ele não vai ter crédito. Sim. Né? E aí, quem vai fazer a gestão e o advogado em conjunto é buscar parcerias. Dinheiro novo que a gente fala. Exato. Dinheiro novo. Aqui, como sempre, a gente nunca consegue zerar o nosso né? Aqui, porque o assunto é muito longo. Falta 7 minutos. Tá bom. Mas eu queria tocar num assunto que talvez você tenha vivido e assim, talvez seja um baita do exemplo para os empresários, né? Vamos lá. Você acabou de falar que o empresário, ele corta na carne, ele dá a vida da alma. A gente tem o exemplo do Silvio Santos com o Banco Pan, quando ele teve aquele golpe no Banco Pan. Ele deu eu não sei se foi todo o patrimônio, mas eu sei o que eu vi na rede social. Um bom patrimônio. Ele deu quase que todo o patrimônio dele, né, em garantia para o BNDES, para pegar o dinheiro emprestado, né? Ele se comprometeu em 4 anos, mas em 2 anos, se eu não me engano, tudo coisa que eu vi na internet. É isso mesmo, mas em 2 anos ele quitou a dívida, né? É um exemplo raro que não existe em lugar nenhum do mundo, né? Mas ele deu Santos todo cara, né? o patrimônio dele, né? Deu mesmo. Por causa do nome, ele não precisava. Né? Mas ele tinha aquela questão do nome, e obviamente tinha dinheiro, né? Pra arcar, né? E ele foi vítima. Né? De golpe. Não é dizer que ele fez parte de conluio do golpe. Ele não lucrou nada com o golpe, né? Mas ele cortou na carne.
para honrar realmente, né? Você lembra qual que foi o golpe, doutor? Eu não, assim, eu lembro que fazia parte, eram gestores, né? Bom, se eu não me engano, diretoria, não lembro depois até vale a pena dar uma pesquisada. Ele entrou em liquidação e depois mas foi se eu não vendido. me engano, qual que foi a prática dos diretores, de quem que ele foi os diretores dele que meteu-lhe um golpe e embolsou o dinheiro, né? Se eu não me engano, aquelas carteiras que eles vendem para as factory, então era um banco, né? E tinha dívida, por exemplo, financiava você não pagou. Vai cobrando, chega a um ponto que ele cata o que você deve e vende para a factory do Miguel. Isso. Ele vendeu essa dívida, esse dinheiro entrou. Só que os diretores manteve essa dívida sua dentro da carteira dele. E aquele dinheiro que entrou da factory, o diretor fez isso aqui, ó, desviou para a conta dele. Então foi uma bolha financeira que parece que houve ali no Banco Pan, né? Que ele existia aquele crédito, mas aquele crédito não era mais dele, né? Porque havia vendido para as factory. E o dinheiro que entrou da factory comprou o crédito também não entrou para o Banco Pan. Então foi essa... Cara, eu não acompanhei, não lembro dessa... Sim, mas é isso. Eu lembro vagamente dessa história, mas eu acredito que seja esse. Depois vou até dar um Google depois para confirmar. Agora vem o nosso momento de contar um caso prático. Doutor, conte um caso prático. Já contei, né? Mas conta mais um aí para finalizar. Vamos lá. Estamos falando de recuperação judicial, né? Então, assim, quando teve a primeira recuperação judicial do Estado de São Paulo, eu fazia parte, né? Porque ela estava em concordata, a empresa era Replas Indústrias e Cabos Elétricos. Quem é mais antigo vai lembrar que a Replas, ela financiava os jogos do Campeonato Paulista. Quando você ia no estádio, sabe aquele gradil que fica em volta? A Replas, né? O antigo dono era corintiano roxo, né? Então adorava futebol e foi um grande patrocinador. Ele faleceu. Quem herdou a empresa foi a viúva, né? A esposa e os 2 filhos. Eram 3 filhos, mas jovens, coisa assim de 20, 21 anos de idade. E a empresa endividada. Não souberam lidar com isso. É muito comum, né? Morre o fundador, o patriarca, quando vai descobrir, acha que a empresa está sadia, que está tudo bem, porque ele esconde, né? Muitos não levam para dentro de casa, né? E, enfim, a empresa estava em concordata com esse grande parceiro, com quem eu aprendi bastante, né, dessa área, e era concordata. E pela concordata a gente já estava fazendo milagre. Então, quando entrou em vigor a lei, depois que acabou a vacatio legis, foi a primeira convolução em recuperação judicial, de concordata para recuperação judicial do Estado de São Paulo, que foi a indústria Replas. Depois conseguimos fazer desmobilização patrimonial, enfim, redirecionamos os negócios, quitamos todas as dívidas. E na sequência... esse foi um outro grande case, né? Na sequência entrou para a nossa equipe a fazer a recuperação judicial da revista Isto É. Sim. Então fazia muita reunião ali com o seu Domingos Alzugaray, né? Que era o antigo dono, argentino, né? O dono da revista Isto É. E imagina, advogado júnior, 5 anos, lei de recuperação judicial nova, e do dia para a noite, lá em São Paulo, né, eu recebo no meu escritório 3.500 processos. Nossa. No Brasil inteiro. Porque quem encabeçava a recuperação judicial, junto com os gestores, ele falou assim, olha, precisamos centralizar num único escritório de advocacia todas as ações cíveis e trabalhistas, porque eu sei da sua qualidade, né? E aí jogando confete em mim. E aí, do dia para a noite, eu tive que assumir 3.500 processos. Não tinha equipe, não tinha nada. Tudo físico na época? Não tinha. O escritório era na Vila Madalena, eram 4 escritórios, eu tive que mudar às pressas para Alameda Campinas, num escritório de 250 metros. Mas, e jovem, né? Tinha 25, 26 anos, ainda era professor, fazia mestrado. Mas essas coisas que deixam a gente calejado. Né? Então, o que acontece hoje quando a gente assume um caso, né? Não te assusta mais. Porque você sabe da sua segurança e também da sua limitação. Tem bagagem. Tem bagagem. Fala assim, olha, não vou colocar a mão porque eu acho que não vou fazer um bom trabalho. Melhor a gente passar para um outro colega. Né? Também ter essa humildade, né? De saber da limitação, né? Mas é isso que nos propicia. A grande frase, né, que eu carrego, né, a gente que é advogado, não importa a área, a gente tem que ser destemido. Sim. Como falava, né, acho que é o Barbosa Lima, sobrinho, não é? Qual que era o criminalista que falava de advocacia? Sobral Pinto, né? A advocacia não é profissão para covardes, mas também nesse sentido.
né, de ser destemido, né? Sim. De encarar os desafios e entrar de cabeça nos projetos. São 2 cases aí que eu tenho. Perfeito. Bem, já deu o nosso horário, vamos ficando por aqui, né? Eu queria agradecer aqui imensamente ao doutor por ter aceito de vir aqui ao nosso podcast gravar. Imagina, um prazer. Foi muito boa essa conversa, produtiva. Né? Falamos até mal dos bancos ainda. Falar mal do banco faz parte. Enquanto a gente pode falar, é verdade, vamos aproveitar que ainda temos o direito. Agora o processo chega. Né? Liberdade de expressão. Agora o processo chega. Nós 3 aqui, ó. Vamos aproveitar. Bem, enfim, agradecer. Obrigado, doutor. Doutor Sidney, obrigado. É isso, acho que veio aqui uma matéria que eu não estudava, pelo menos até o meu 5º ano de Direito, depois da faculdade, nunca mais entrei para estudar recuperação judicial, não tive a felicidade de trabalhar nessa área, mas é muito bom, quero agradecer por ter dividido esse conhecimento com a gente. E para você que está nos assistindo, aqui, você que está nos assistindo até aqui, ficou até aqui no nosso podcast, que ainda não nos segue lá no YouTube, se inscreva no YouTube, coloca aquele like lá, compartilhe esse vídeo e o nosso canal para os coleguinhas, para que o nosso canal vá a mais pessoas e a gente possa crescer juntos, ok? Então é isso, então até a próxima, um grande abraço. Até mais, um abraço. Valeu. Tchau.